Olá, meu nome é Luciano, pastor na comunidade de Campinas. Hoje nós temos a graça de poder trazer para vocês, através do coral daqui da nossa comunidade, Coral Carlos Cristóvão Zinck, um hino chamado Um Canto para a Reforma. Com isso, queremos tematizar esse tempo tão belo do qual nós celebramos, que é a Reforma Protestante. Esse hino, ele traz na sua melodia a adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação que somente Ele nos traz. Possamos apreciar com muito carinho esse belo trabalho do nosso coral aqui da comunidade. Fiquem com Deus. Bom dia, querida comunidade. Hoje celebramos o Dia da Reforma. Essa data nos lembra o dia 31 de outubro de 1517, quando o professor de teologia e monge chamado Martim Lutero afixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Lutero redescobriu que o Evangelho anuncia e determina a liberdade do ser humano. Não somos escravos do mundo e das pessoas. Isto ficou bem claro nas 95 teses, dentre as quais se destaca a de número 62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus.
No Brasil, celebramos 197 anos de presença luterana em nosso país. Muitas famílias que emigraram da Europa ao Brasil a partir de 1824, vindo, sobretudo, da região que hoje conhecemos como... Mas também vieram imigrantes da Suíça, da Holanda e de Luxemburgo. Isto porque a sua terra era uma Europa extremamente empobrecida. Eles sentiam os frutos amargos de revoluções e guerras. Muitas pessoas foram expulsas da terra em que antes viviam. Ficaram desta forma sem possibilidade de trabalho, sem casa. A vinda para o Brasil surgiu como uma possibilidade de vida segura. As fronteiras precisavam ser estabelecidas e o Império Brasileiro necessitava de soldados. A economia se baseava na força de trabalho escravo. Necessitava-se com urgência de pessoas que trabalhassem a terra. Com relação aos luteranos, pessoas e famílias deixaram sua pátria, romperam laços e embarcaram em navios com condições precárias. Cruzaram longos mares, percorreram enormes distâncias, chegando ao Brasil no mês de maio de 1824, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. A 25 de julho do mesmo ano, em São Leopoldo e em Vitória, capital do estado do Espírito Santo, no dia 21 de dezembro de 1846. Entre o valioso material que os imigrantes trouxeram em sua bagagem, além da Bíblia e do Inário, encontrava-se o Catecismo Menor, escrito pelo reformador Martim Lutero. Nesse precioso livreto constam os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso, o credo apostólico e informações básicas sobre o batismo, a confissão e a absolvição e sobre a ceia do Senhor. Sempre com explicações valiosas feitas por Lutero. Em terras brasílias, eles estabeleceram-se em comunidades e partilhavam da fé em Deus. A unidade os fortalecia na adaptação à nova vida, diante dos desafios da nova língua, clima, costumes, terras, plantas, etc. Se hoje celebramos a reforma, devemos isso à perseverança dos primeiros luteranos, que foram sustentados pela esperança em Deus e sempre confiaram nas mãos protetoras do Senhor. Por isso, sejam bem-vindos neste culto da reforma e cantemos a memória dos 197 anos da presença luterana no Brasil, com o canto 470 do Inário. Até o que me trouxe Deus, guiou-me com bondade,
Cristo, Filho de Deus, apontou para o testemunho da salvação. A presença do Espírito Santo sobre o divino fortaleceu a comunhão. Passados 504 anos da Reforma e 197 anos da presença luterana em nosso país, clamamos para que a bênção de Deus siga nos guiando. Que é pela força e presença do Trino Deus, Pai Criador, Filho Jesus Cristo Salvador, e Espírito Santo Consolador, que nos reunimos. Amém. Amém. Quero saudar-lhes com as palavras bíblicas da carta de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, que diz: O Senhor disse a Paulo: a minha graça basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O nosso socorro vem do Senhor, Que fez o céu e a terra. clamemos a acolhida da Trindade, e assim o fazemos com o hino de número 3, Deus Trino. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, a teu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar e aclamar Deus Trino de amor. No Catecismo Maior, Martim Lutero ele escreve que, embora tenhamos a palavra de Deus, creiamos, façamos sua vontade e a ela nos submetamos e nos nutramos dos bens e da bênção de Deus, nossa vida não está livre do pecado. Embora tenhamos a palavra de Deus, creiamos, façamos sua vontade e a ela nos submetamos e nos nutramos dos bens e da bênção de Deus, nossa vida não está livre do pecado. Conhecedores desta fragilidade, confessemos o nosso pecado a Deus, o qual convido todos vocês a confessarem junto comigo. Nós te louvamos e te damos graças, ó Deus, pelo dia da reforma. Contudo, também te pedimos perdão, porque esquecemos facilmente a história de vida e de fé e da tua presença entre nós de geração a geração. Perdão por nossa infidelidade, e embora a nossa transgressão jamais mereça o teu perdão, a tua graça divina vence o pecado e o mal. Liberta-nos, fiel Senhor, de culpa, angústia e amargor. Dá aos teus servos a tua compaixão e concede-nos a tua graça e perdão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Na carta de São Paulo aos Romanos ouvimos a palavra de graça e de perdão que vem do Deus. Mas pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele.
Palavras de São Paulo a Romanos, capítulo 3, versos 24 seguintes. A fé, meus queridos, jamais fecha os olhos para a realidade do mundo. Mundo este que nos cerca, muitas vezes cheio de dores. E em consequência dessas dores, a comunidade que se reúne em torno de Deus deve olhar para este mundo e clamar para que Deus venha ao socorro. Por isso, diante de tudo o que sofre, das pessoas, da natureza, clamemos a Deus cantando pelas dores deste mundo. Nas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. O teu poder sustente o definada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Assim, quem pode e também quiser, nos coloquemos de pé. Vamos fazer esse momento de oração de forma comunitária. Perdão, primeiro vamos dar graças a Deus, tá? Demos graças a Deus que é soberano e se manifesta onde muitas vezes não vemos e nem o entendemos. Vamos cantar glória assim e logo em seguida fazemos a oração. Ontem, hoje e para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca, glória ao Salvador. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca, glória ao Salvador. Oremos. Querido Deus, na história dos nossos antepassados revelaste o poder do Teu Espírito Santo e auxiliaste a todos na perseverança do Teu Evangelho. A memória da Tua presença perpassou gerações e preservou raízes da fé, da nossa identidade e do sentimento comunitário enquanto igreja. Graças te damos pelo teu ensino, que edificou a Igreja Luterana em solo brasileiro, tua serva desde sempre. Com tua palavra que ilumina, continua a soprar sobre nós o teu Espírito Santo e orienta-nos conforme o teu querer. Por Jesus Cristo, teu Filho, que na unidade do Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Salvação por meio da fé.
Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo, assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Cantemos todos juntos o hino Querido Deus. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Estamos na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nesta cidade
e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Cantemos todo o hino 339 do Nário. O sol fulgente, resplandecente, com luz brilhante e confortante, nos revigora, nos dá seu calor. Bem descansado, feliz e confiado, eu me levanto com júbilo canto, rendendo a Deus gratidão e louvor. A Deus cantemos e lhe entreguemos bens e presentes, corpos e mentes, ofereçamos a nosso Senhor. O que lhe agrada é alma confiada, que jubilosa com fé fervorosa lhe rende eterno agradável louvor. De noite e dia o Pai nos guia, bênçãos aumenta, mal afugenta, do desespero ao louvor nos conduz. Quando dormimos, conosco sentimos, quando acordamos felizes, miramos de sua graça benéfica luz. Todo tormento e sofrimento, toda desgraça da terra passa, de tudo livra-nos o seu amor. Plena alegria, perfeita harmonia, isso me aguarda na eterna morada, quando eu chegar ao celeste fulgor. Amado Deus, Tu és o sol que aquece a nossa fé. Tu és tudo aquilo que completa a nossa jornada de vida, na busca do consolo, na busca do amparo. Tu és a mão que nos levanta. Guia, ó Pai, cada um de nós pelos caminhos da fé, pois bem sabemos o quão é incerto esta jornada contigo. Livra-nos das tentações, conceda-nos humildade para reconhecermos que, apesar das grandes angústias, Tu és o nosso castelo forte. Dá-nos a Tua palavra e que ela sirva para nós não somente de edificação de fé, mas também na expressão genuína de oração comunitária, da piedade junto a Ti, da vivência da Igreja, o Teu santo nome. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém.
Amada igreja, queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos 504 anos da Reforma e com ela também este ano de 2021 é marcado para cada um de nós 197 anos da presença luterana em solo brasileiro. Há pouco nós ouvimos a leitura do Salmo de número 46, que fala sobre a confiança e o consolo que nós devemos ter em Deus em tempos de perigo. Salmo que esteve também na mente e no coração de Martim Lutero. E suas palavras soaram de uma forma tão bela no hino Castelo Forte, de autoria também dele. Contudo, este sentimento de proximidade junto a Deus, esse sentimento de que Deus ele tem uma certa ternura por cada um de nós, não era comum na Idade Média. Pelo contrário, aquela época era caracterizada por uma imagem de Deus que dava medo. Era pregado que Deus era vingativo, sempre pronto para acusar, para castigar e condenar ao inferno. Mas esse Deus também oferecia certas facilidades na época de acesso à graça. E uma delas nós conhecemos muito bem, era a compra da carta de indulgência. Ou seja, uma espécie de passaporte que te dava a liberdade de entrar no céu. Tal prática, além de atormentar as pessoas, a prática desse Deus tão temeroso, ainda era abastecida por esta falsa verdade. E o peso da culpa que havia nas pessoas, o medo do juízo, associado a essa propaganda das indulgências, excluía no coração das pessoas o verdadeiro arrependimento, a verdadeira busca pela vida santificada. E havia, então, um esforço tremendamente humano para que pudesse alcançar os céus como um merecimento nosso. E o pensamento da salvação corria pelas obras que a gente fazia, pelas caridades. E se aquele que morreu, ele não teve chance de poder conseguir a salvação, eu, enquanto parente, eu podia ir na igreja e comprava a salvação para ele. E Tetzel, que era um dos grandes vendedores de indulgências na Alemanha, ele dizia que quando a moeda ela fazia o barulho no fundo do gasofilácio da caixa, ao mesmo tempo que o barulho fazia na caixa, a alma do purgatório ia direto para o céu. Então o próprio Lutero, ele, antes de questionar esse pensamento religioso, ele levava muito a sério este posicionamento oficial. E lutou muito na vida dele para viver uma vida santa através das obras. Ele se perguntava: que mais preciso fazer para ser santo? E ele recebeu como resposta: esforça-te, ora, jejua, luta contra as tentações da carne. E por mais que ele fazia, ele percebia que tudo era em vão. Aquele monge agostiniano fazia tudo o que lhe fora prescrito, mas não conseguia encontrar nem a perfeição e nem a paz com Deus. Pelo contrário, quanto mais ele lutava, tanto maior era a sua angústia e o drama da sua consciência. Certa vez, estudando Romanos, Lutero redescobre que nós temos a salvação por graça mediante a fé, salvação que é dom grandioso que nós recebemos do nosso Criador e mantenedor, não uma salvação que nós abrimos uma espécie de armário e pegamos uma roupa para vestir. Não somos nós que operamos a salvação e nos vestimos da salvação.
Então isso ruiu todo o castelo de medo de Lutero, toda a ignorância e toda a visão da opressão medieval da época. Pois, como diz Romanos, justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Foram sinos que tocaram nos seus ouvidos. Um grande ensinamento de libertação tomou conta de Martim Lutero, que ele mesmo assim escreveu. Senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. As Escrituras todas tiveram um novo sentido. E a partir de então a frase, a justiça de Deus, não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Aquele Deus carrasco, vingativo, passou a ser visto como um Senhor bondoso, misericordioso, que sofre com a miséria das pessoas, que promete justiça aos sofredores, que pune a arrogância, o acúmulo, a usura. Deus não mais tolera a mentira, não se silencia diante dos filhos que têm a sua dignidade e fé ameaçadas. A afirmativa de que o justo viverá pela fé significa que somos chamados ao discipulado como colaboradores da multiforma da graça de Deus e não como servos debaixo de um chicote. Por meio da fé, pela fé, somos capazes de vencer as barreiras, os obstáculos deste mundo que muitas vezes nos coloca no chão. Não por acaso o pensamento de Lutero, que trouxe esse testemunho e essa experiência libertadora para com Deus, passou a moldar toda a sociedade da sua época, influenciando inclusive não somente na religião, mas também na política, na educação, na economia, na assistência social e tantas outras demandas sociais da sua época. O legado da Reforma mudou a história e vivemos essa história a partir deste legado. As indulgências forneceram a pólvora suficiente para questionar a prática da igreja. De igual modo, na época de Lutero, o Papa Leão X, da família Médici, não tinha uma boa reputação entre os seus e nem uma boa índole, sendo-lhe até atribuída uma frase: já que Deus nos deu o papado, vamos aproveitar. Tudo era uma questão de status, de poder, e tais circunstâncias estiveram no pano de fundo, o que fez com que Lutero desse o primeiro passo para escrever as 95 teses, com o intuito de que a igreja passasse por uma reforma em sua forma de atuar. É bom sempre lembrar que quando foram pregadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, essas teses elas se tornaram o estopim para o embate entre o Lutero e o papado. Lutero ele não tinha a mínima intenção de criar uma ruptura dentro da igreja, pois ele acreditava que, enquanto professor, e ele era muito querido entre os seus, a reforma do pensamento dos seus estudantes, dos seus seminaristas, que seriam na igreja futuros padres, faria com que a reforma da Igreja Católica acontecesse por si. Sendo um respeitado professor em Wittenberg, suas teses abalaram o mundo acadêmico, político, criando tensões religiosas com o clero de Roma, mas caindo também no apreço de muita gente da população, inclusive dentro da nobreza, dos príncipes, do então Sacro Império Romano Germânico, hoje Alemanha, tendo entre os príncipes da nobreza e a nobreza alemã alguns fortes defensores de Lutero. Um deles, vocês sabem muito bem, sequestrou Lutero, né? Para que Lutero não fosse morto pelo príncipe, pelo rei da época ali.
Passados tantos anos, hoje nós celebramos o legado que a Reforma Protestante ela nos deixou. E a história dos luteranos em terras brasileiras também foram sofridas, mas amparadas por um grande testemunho de fé e de perseverança em Deus. Com o empobrecimento de muitas famílias no que hoje se constitui como Europa, os imigrantes eles viam no Brasil uma nova chance de reconstruir a vida. Contudo, após instalados em colônias, no meio de aberturas de matas, estes foram entregues à própria sorte, praticamente abandonados pelo governo brasileiro, e restava somente a estes imigrantes, não somente alemães, mas todos os imigrantes que vieram, organizar-se, criar as suas próprias escolas, criar uma rede de atendimento, inclusive para a saúde, muitas vezes feita com medicina natural, criar um ambiente de proteção para aquela comunidade. Mas, aliada a estas preocupações, em primeiro lugar, o forte aspecto comunitário de ter uma igreja por perto. Não por acaso que entre os pertences tragos na viagem para o Brasil estavam o Inário, a Bíblia e o Catecismo Menor, escrito por Lutero, do qual foi dito no início que contém os 10 mandamentos, o Pai Nosso, o Credo, os sacramentos do batismo e ceia, ministério de absolvição e confissão, todas com explicações feitas pelo reformador. Caderninho que todo luterano tem que ter em casa. Se vocês não têm, adquiram. Ao longo destes 197 anos de história, não podemos esquecer que somos herdeiros da Reforma, o qual confessamos que o rosto de Deus em Jesus Cristo foi crucificado, mas é nesse rosto que nós encontramos a salvação. É dos primeiros luteranos que chegaram aqui que aprendemos que a salvação é presente gratuito de Deus, e esta fé foi quem levou ao surgimento do que hoje conhecemos como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Acompanhada com toda certeza da perseverança, do amor, mas também do pecado, para o qual se buscou o perdão e devemos sim confessar. Igrejas não são perfeitas. Registros históricos apontam que em 1530, em São Vicente, isso antes da data que nós temos ali como oficial, viveu um luterano e escrivão chamado Eliodoro Ressus, filho de Eobano Ressus, amigo de Martim Lutero. Outro nome também foi o de Hans Staden, o luterano de Hessen, que em 1550 viveu algum tempo aqui no Brasil. Conta-se que Hans Staden cantou hinos de Lutero e erigiu a primeira capela evangélica enquanto estava prisioneiro dos índios em Ubatuba, São Paulo, em 1554. Ele publicou um livro, após a sua volta à pátria, em que ele narra a sua prisão pelos índios, do qual conseguiu fugir, entre outros perigos que passou. Mas vale capitular que um dos primeiros documentos formais da formação da atual Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil são provenientes de anotações feitas pelo pastor Frederico Sauerbrunn, estabelecido em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1824. Neste mesmo ano, outro grupo de luteranos também se instalou em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Mas voltando para o pastor Frederico, no ano em que ele chegou, ele sepulta o seu filho no cemitério luterano de Nova Friburgo, a menos de 2 semanas após sua chegada ao Brasil. Além dessa triste história de dor, a sua esposa, Charlotte, havia embarcado grávida para vir para cá, e seu filho, que ele sepultou quando chegou aqui, de nome Peter Leopoldo, havia nascido durante esta viagem para o Brasil, no navio Argos. Mas a esposa do pastor, ela não resistiu ao parto
vindo a falecer em 18 de novembro de 1823, após dar à luz, sendo sepultada nas águas do Oceano Atlântico. Perdeu a sua esposa no ano anterior, 2 semanas depois ele perdeu seu filho aqui no Brasil. Frente à dor do seu pastor, diante de preciosas perdas, a comunidade doou-lhe um pequeno pedaço de terra, o qual ele transformou em cemitério, hoje conhecido Cemitério Evangélico Luterano Jardim da Paz. Não foi fácil a história do nosso povo. O primeiro grupo mais expressivo de protestantes a entrar no Brasil e se estabelecer em definitivo foi o dos luteranos. Vocês sabiam disso? O primeiro grupo de imigrantes, em maior massa, em maior grupo, foram os luteranos, que vieram e se estabeleceram. Eles começaram a chegar a partir de 1819, mas em maior número a partir de 1824. No entanto, no Brasil, os luteranos não podiam ser sepultados nos cemitérios do país, por isso tivemos que instituir e criar os nossos próprios cemitérios. Sabe-se que os luteranos, além disso, eles eram condenados nos seus casamentos. Diziam-se que luteranos viviam no concubinato. E um fato interessante, oficialmente, se sabe que foi em Sorocaba, aqui em São Paulo, que foi criado o primeiro cemitério protestante. Vocês sabiam disso? Conhecem este cemitério? Ele foi criado por ocasião da implantação da primeira siderúrgica brasileira por parte da família real em 1811. Além disso, como eu disse, nossos matrimônios não eram reconhecidos. Só foram a partir de 1864. Nossos filhos eram considerados ilegítimos. Caso nos casássemos com não luteranos, nossos filhos deveriam ser educados na fé católico-romana. Nossas igrejas não podiam ter uma cruz ou se assemelhar a templos, pois assim dizia o artigo 5º da Constituição Imperial. A religião católico-apostólica romana continuará a ser a religião do império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas, para isso destinadas sem forma exterior de templo. E uma história que se aproxima de nós aqui da comunidade, em Rio Claro, por exemplo, o pastor João Jacó Zink, nós temos aqui a herdeira dessa família, e ele gostava de se apresentar como João Jacó Zink. Ele teve que ocultar a cruz numa pipa, numa pandorga, para poder tê-la em frente à capelinha luterana em Rio Claro. Em São Leopoldo, o pastor Germano Borchardt foi preso porque ele estava vestindo o talar em frente, durante a caminhada do féretro, ou seja, durante um sepultamento que seguia para o cemitério local. E ele foi preso por isso. Em Domingos Martins, no Espírito Santo, e o pessoal do coral chegou a conhecer Domingos Martins, tiveram esse privilégio. Por que eu digo isso? Porque lá houve conflitos que envolveu até o nome do imperador, porque em 30 de janeiro de 1887 foi erguida a primeira torre protestante, com 3 sinos na igreja, sendo a primeira torre protestante no Brasil e também da América Latina. E deu um conflito danado lá em Domingos Martins, no Espírito Santo, por isso. Num país em que a maioria da população era escrava, o Estado não nos fornecia escolas, e os luteranos fundaram suas próprias escolas, sendo proibidas de funcionar a partir de 1930, sob o governo de Getúlio Vargas, que iniciou a nacionalização escolar. Mas bem sabe, para quem chegou até a estudar nesses colégios, bem sabe que onde havia esses colégios, havia poucos analfabetos. Quem lecionava normalmente eram os pastores, a sua esposa, ou professores contratados da Alemanha. Todo o material escolar era providenciado pela própria comunidade local. O povo luterano, minha gente,
teve e tem uma linda história nesse país. Mas foi ladeado de sofrimentos e dificuldades. Em muito, este povo contribuiu para a formação do Brasil, e ainda que o Estado se valesse da prerrogativa que os imigrantes vieram e viriam para branquear a população, devemos lembrar que foram com os africanos e com os indígenas que nós aprendemos a comer o aipim, a mandioca, a moranga, o milho, o feijão, e que aprendemos também que taquara, junto com barro, é possível você construir uma casa. Isso não fomos nós que trouxemos os imigrantes. Por isso, ao celebrarmos mais de 500 anos da história da Reforma, e nela 197 anos de presença luterana em solo brasileiro, que esse dia seja um dia para afirmarmos o nosso profundo respeito a todos os que nos precederam e se empenharam numa caminhada fiel junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso. Devemos também ter a humildade de confessar os pecados que nós cometemos, as atrocidades que nós nos somamos para com os nossos irmãos negros, índios e outras etnias das quais precisamos rogar pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, para que Ele olhe com muito carinho para nós. Queremos ser uma igreja sempre em reforma, com as portas agregadoras e abertas para todas as pessoas, sem distinção. Temos uma doutrina imensamente acolhedora e inclusiva. E foi por essa doutrina que eu entrei na igreja luterana, porque vocês sabem que eu sou de berço católico. Quando eu conheci a doutrina luterana, eu pensei, era essa casa que eu quero me encontrar com Deus e louvar a Deus. E muitas vezes, muitos de nós nascemos dentro da igreja e não valorizamos a beleza do que ela tem para oferecer. Essa casa de Deus, esse templo luterano que os nossos antepassados aqui ergueram, que esse templo possa ser e haver sinais de amor e da comunhão sincera dos nossos irmãos. E apesar de grande parte dos nossos membros terem origem alemã, nós não somos uma igreja de alemães, como somos rotulados pela sociedade. Nós somos uma igreja de Jesus Cristo. É Cristo que se encontra conosco e é Cristo que nós professamos aqui. Queremos nos tornar uma casa de encontro com Deus, para que nela todos possam participar. Por sermos uma igreja com uma doutrina profunda, rica, somos gratos pela Reforma e pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E todos são convidados a fazer parte dela. E nós que aqui estamos, temos por obrigação de acolher com amor aqueles que querem nos conhecer e reunir conosco. Por fim, poderia falar muitas coisas sobre este ambiente da Reforma, mas eu quero retomar Martinho Lutero e destacar que ele se opôs veementemente que uma igreja levasse o seu nome. Ele disse: peço que meu nome seja calado e que ninguém se chame luterano, senão cristão. Que é Lutero? Pois se a doutrina não é minha, eu também não fui crucificado por ninguém. Sou apenas um pobre e fedorento saco de vermes. Que vivamos pelo humilde serviço a Deus e que o Senhor nos ilumine em seu Santo Espírito, para que possamos continuar dignos da nossa história de testemunho, fé e gratidão. Somos de confissão luterana, mas como Lutero disse, somos cristãos e nada mais do que isso. Que a graça e o amor de Deus, que vai além do nosso entendimento, nos abençoe, nos guarde e nos conduza para uma nova vida. Amém.
O hino Castelo Forte, de autoria de Lutero, identifica a nossa igreja, a nossa comunidade em todos os tempos e lugares. A teoria que o hino ele surgiu são várias. Dentre uma delas, quando Lutero se preparava para a defesa das suas teses, dos seus documentos escritos em Worms, e ele estava olhando ao longe e ele via as torres de um castelo, e ele se inspirou para que Deus fosse o castelo forte dele, consolo diante do que estava acontecendo. Outra teoria é que dois jovens foram mortos, dois jovens protestantes foram mortos, e aí diante desse martírio, Lutero também ele trouxe esse hino para que consolasse aqueles que estavam defendendo essa nova forma de olhar para Deus, um Deus tão próximo. E vários outros. Mas não importa como o hino surgiu, o que importa é que Deus é castelo forte para nós. E é consolo. E é isso que nós queremos cantar professando a nossa fé. Deus é castelo forte, 482, do livro de canto da igreja. Mas eu vou me juntar a Ana nesse momento, porque nós fomos constrangidos por essa pregação maravilhosa e não podemos deixar de cantar esse hino com espírito, com emoção, rasgando e abrindo a nossa alma e celebrando o lastro histórico que se condensa nessa bela peça. Então vou convidar que vocês se coloquem em pé e juntos de nós aqui cantemos todos esta belíssima melodia, considerando a poesia e a mensagem que ela traz consigo. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O rei infernal das trevas do mal, com todo poder e astúcia quer vencer, igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor, triunfará na luta. Se inúmeros demônios vêm, querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos, pois o rei do mal, da força infernal, não dominará, já condenado está, por uma só palavra. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está. Seu reino é nossa herança.
Neste momento agora, quero convidar para que nós nos coloquemos diante de Deus com as nossas orações, intercessões gerais, entregando nas mãos e confiando nas mãos do nosso Senhor nossos agradecimentos e também pedidos. Oremos. Querido e amado Deus, louvamos e agradecemos por tudo o que fizeste a nós e pelo legado da Reforma, que em 1517 redescobriu o amor e a proximidade que tens para conosco. Somos gratos por toda a história do teu povo luterano, em especial pelos 197 anos em terra brasileira. Damos-te graças pelas bênçãos recebidas, pelas comunidades que encontraram na força, na fé em ti, a união. Pelas famílias que aqui encontraram o seu sustento. Agradecemos-te pela igreja que aqui se formou, pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que em tua graça recebeu a nobre tarefa de testemunhar o teu evangelho nesta terra. Deus de bondade, somos gratos por todos os ministros que por aqui passaram, pelos ministros que estão atuantes. Cuidaste bem de todos eles, continues cuidando bem dos nossos ministros e das diversas lideranças da tua igreja que atuam nos mais diferentes espaços. Que todos estejam cheios do Espírito Santo para que sejam fiéis seguidores da tua palavra. Consola, Senhor, as pessoas que choram e estão angustiadas e encha de fé e esperança as pessoas que lutam por um mundo melhor. Sustenta a todos nós com a tua palavra, que na oração possamos ser fortalecidos pelo teu poder. Guia o nosso país, para que as pessoas que o dirigem em suas ações e decisões promovam a justiça e a igualdade entre as pessoas. Anima o teu povo à vivência da solidariedade. Anima cada pessoa batizada, para que estas sejam fiéis testemunhas do teu amor, junto àqueles que sofrem, incluindo o meio ambiente em que vivemos e do qual dependemos. E tudo mais, seja expresso em palavras ou guardado no coração, entregamos a ti, por Cristo que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenham a bondade de tomar os lugares. Então, alguns avisos. Então, já agendado, né, o culto do nosso próximo domingo, dia 7 de novembro. Lembrando que todos os nossos cultos estão em forma presencial e também através do YouTube. Nessa semana também, no dia 3 de novembro, nós convidamos vocês para participar do nosso próximo encontro, né, Conversando com Deus. Vai ser realizado agora na quarta-feira, dia 3 de novembro, às 19h30. Quem quiser participar, manda um e-mail ou pode mandar um WhatsApp para o pastor, ele vai mandar o link, né, dessa reunião, né, que é um link para poder participar da reunião. E eu queria fazer um desafio, né? A gente já está com um grupo já meio estagnado, já faz um tempo já que, acho que tem o que, pastor, umas 8 pessoas mais ou menos, né? Mais continuamente. Então eu gostaria de fazer um desafio aqui, deixar pelo menos mais 5 pessoas, pouca gente, hein? Mais 5 pessoas para participar desse encontro, que é muito gostoso, uma reflexão muito gostosa que a gente tem nesse dia. Então acho que 5 pessoas não é nada, né? Então acho que vamos ver se consegue chegar nesse objetivo aí de mais 5 pessoas aí para a gente estar participando juntos. Um papo legal, um bate-papo, né? Que aí é bem um bate-papo mesmo, todo mundo se interage, conversa, né? Sobre o tema no dia em questão. Legal?
vou falar agora sobre os dados financeiros. As nossas contribuições e doações de outubro até essa semana alcançaram um total de 88% de entradas, nos faltando 12% para cumprir com as nossas obrigações até então registradas. Então vocês podem avaliar aí no gráfico, né? Então a gente conseguiu atingir 88%, né? Você vê que esse número está meio que próximo aos meses anteriores, né? Então, infelizmente ainda a gente não está conseguindo atingir os números para conseguir sanar todos os nossos gastos mensais. Isso acaba temos que tirar do nosso investimento, né? O que é ruim, porque a gente sempre tem que ter um investimento para situações inusitadas que podem acontecer no dia a dia, uma manutenção extra, alguma coisa assim. Então, é o apelo que a gente faz. E para ajudar nesse apelo, nós temos também um relatório da tesouraria que vai passar o vídeo aí. Olá, querida comunidade, tudo bem com vocês? Eu acho que poucos não me conhecem, mas eu vou me apresentar. Eu sou Rodolfo Petraiti, eu sou do presbitério e trabalho na tesouraria junto com o Thomas. Algumas pessoas vieram nos questionando a respeito daquele gráfico que nós mostramos os percentuais da situação financeira da igreja e pontuamos sempre que desde o início desse ano, 2021, nós todo mês tem faltado um percentual, e esse percentual vem se acumulando e gerando baixa no nosso caixa. Nós estamos com certas dificuldades aí para fechar, todo mês a gente tem uma certa dificuldade para fechar as contas. Em respeito a essas pessoas que vieram nos questionar, é importante a gente abrir os números e mostrar aonde está o impacto. Aqui eu sei que o tema é um pouco chato, mas eu também fiz um resumo em 3 slides para trazer a mensagem para vocês, porque também a situação econômica, não só do Brasil, mas em todo o mundo, a inflação está alta, os custos estão altos e a gente está enfrentando aí uma baixa não só nas contribuições, mas também do valor das contribuições. É por isso que a gente pede para vocês que revejam. Nós tiramos uma foto em 24/10, para poder travar o sistema e tirar as médias de custo, média de receita, e trazer essa informação para todos aqui e deixar bem transparente o que nós estamos falando, o que está acontecendo com a situação financeira da nossa comunidade. Nesse primeiro slide, eu mostro aqui para vocês a média de custo mensal da nossa igreja, de R$ 27.677, quase R$ 28 mil por mês, média de custo. Quando nós falamos de média de receita deste ano, nós chegamos em R$ 35.300. Porém, tem alguns efeitos aí que a gente precisa tirar. Como, por exemplo, ano passado nós tivemos um sinistro de raio e danos elétricos. Temos seguro para isso, mas a franquia de quase R$ 2.000 saiu do nosso bolso. Houve um reembolso de R$ 7.000. Queimou o portão, queimou o PABX, enfim, trocamos, readequando. Mas esse custo ficou lá no final de 2020. E a receita entrou em 2021. Tira esse efeito de R$ 7.000, assim como também, como que a gente faz para fechar todo mês quando falta um percentual ali de receita? Baixamos do fundo de reserva. Isso não é uma receita da igreja, então a gente tira esse efeito também. E também existia R$ 1.500 com o fechamento definitivo da conta da Caixa Econômica lá no início desse ano. R$ 1.500 tira também desse efeito, ou seja, acaba que a nossa média de receita sai de R$ 35.300 para R$ 23.730, o que gera um déficit, um resultado final de quase R$ 4.000 média mês, que é baixado do fundo de reserva. Vamos para o segundo slide, onde nós também temos abertura só das contribuições. Para fazer uma análise pura financeira, nós temos que pegar aquela média de custo mensal e tirar alguns efeitos, né? Somando só o que é custo fixo. Operacional, água, luz, telefone, salário, impostos, manutenções que aconteceram de forma corretiva. Ou seja, se a gente pega o nosso custo operacional média mês, temos quase R$ 7.000. Custo com pessoal, encargos, diarista, são R$ 15.552 no total, somando todos os nossos colaboradores. O regente, todos esses custos que nós temos aí com o pessoal.
As manutenções corretivas, R$ 663, os impostos e tarifas, como por exemplo a tarifa bancária, R$ 485, e os seguros, né, seguro do templo, de propriedade, de responsabilidade civil, do carro, da igreja, da comunidade, R$ 294. Isso faz com que nós tenhamos uma obrigação fixa, média, mensal, de quase R$ 24 mil. E se a gente pega a média de contribuição dos nossos membros, nós chegamos em R$ 20.129. Ou seja, permanece, mesmo analisando pura financeiro do caixa, permanece um déficit de R$ 3.900, quase R$ 4 mil mês. Hoje, como é que a gente faz? A gente vai baixando no fundo de reserva. A gente depende de uma doação. A gente depende de coleta. Para que nosso fundo, que hoje está em R$ 56.493, não seja cada vez mais dilapidado, porque é um fundo de reserva, um fundo de emergência. No terceiro slide, eu trago essa mensagem para vocês. Uma mensagem para a gente pensar, para vocês conversarem entre vocês. Eu sei que tem muita gente que já contribui, mas reveja a sua contribuição, o que é possível ser feito. Porque esse resultado desse déficit de R$ 3.800, ele significa 19% dos nossos custos. É pesado. Quase um quarto dos nossos custos está aí, déficit. Eu trouxe alguns números, alguns índices de inflação. O IGPM é fora da realidade, tem impacto de câmbio, está completamente perdido. O IGPM não é um bom parâmetro, mas eu trouxe também o IPCA e o INPC, que são geralmente o que corrige dissídio salarial, que corrige as tarifas, que está na casa de 10% nesta data. Ele já passou, já chegou perto dos 11% e talvez fechamos o ano aí com 12% ou mais de inflação, o que é muito ruim. De qualquer forma, a mensagem aqui é abrir os custos para vocês, para mostrar o quanto que a gente está tentando, batalhando para poder manter essa forma híbrida, porque pela internet também tem um custo, os equipamentos, a transmissão, e presencialmente pedir para vocês também, vamos voltar também um pouco de culto presencial. A gente sabe que em 2022 a situação vai estar bem melhor com relação à pandemia, só que nós precisamos fazer reformas na igreja, não só as corretivas, mas também as preventivas e as melhorias, os projetos. Nós vamos tentar fazer alguns eventos, tentar arrecadar dinheiro, mas o mais importante é, se vivêssemos só de contribuição, nós não conseguimos manter os custos fixos. Eu quero agradecer a todos por essa oportunidade. Quem tiver dúvida pode falar comigo, com o Thomas, com o Mauro, nosso presidente, com o Maurício, nosso vice-presidente. Pode contactar a gente, nós estamos à disposição para fazer todos os esclarecimentos e estamos buscando o que é melhor para a comunidade. Eu desejo um bom domingo a todos. Obrigado e que Deus abençoe a todos nós. As ofertas do dia de hoje são dedicadas para a comunidade, né, para os trabalhos de manutenção do patrimônio da igreja. Eu queria abrir só, antes da gente começar aí a oferta, eu queria só passar uma observação para a gente entender um pouquinho a mecânica, né, complementando o que o Rodolfo falou agora, né, a mecânica de como é feita a coleta, né. Então, nós temos a coleta. Na coleta, você pode também dar a sua contribuição, se estiver dentro do envelope, né, pode estar inserindo na coleta. Nós temos a doação para a comunidade e nós temos também a coleta do dia, né. Hoje, em específico, a coleta do dia é para a comunidade, né? Por que eu quero frisar isso? Porque, às vezes, o que acontece, né? Nós temos, o mês tem um calendário de coleta, né? Não é nós que determinamos, né? Então, aí a CLB manda para a gente qual que é o calendário. Então, nós temos possibilidade de ter uma data específica para a comunidade, mas temos também datas para coletas sinodais, coletas para nacionais, né? E o que acontece? Às vezes, quando você vai dar a coleta, né, você pode colocar o valor lá dentro. Então, a gente, sem especificar o que você quer fazer com a finalidade desse valor. Então, o que a gente tenta frisar e mostrar para vocês qual a melhor forma de
direcionar exatamente para aquela finalidade que você quer. O valor que estiver solto dentro da sacola, ele vai ser para a coleta do dia, né? Hoje em específico para a comunidade. Se você falar assim, não, eu quero dar um valor para a comunidade, nos bancos vocês vão ver que tem aí alguns envelopes. Se não tiver, deve ter no outro, né? Pode procurar. Então, aquele que tiver na sua vontade de dar a contribuição para a comunidade, que coloque dentro do envelope. Quem for fazer a conferência vai falar assim, ó, o que tiver dentro do envelope é para a comunidade, o que estiver fora do envelope vai ser para a coleta, né? Como eu falei, hoje é indiferente, né? Porque como a coleta é para a comunidade, então não vai fazer diferença, tanto um como o outro vai para. Mas se no dia a dia, eu acho que isso é interessante a gente estar sabendo, né? Que o que tiver dentro do envelope vai para a comunidade, o que estiver fora do envelope vai para a coleta. Tá legal? Pode dar uma ajuda nós com o violão aí? Esse aqui vai ser no improviso, não tinha música agora nesse momento, mas vamos precisar dela para passar aqui a coleta. Obrigado. Obrigado, então, a quem doou e ao destino dessas ofertas. Vamos lá. Para quem aqueles também, né, só para complementar também, né, para aqueles que não estão no templo, né, nós seguimos com as nossas formas de arrecadação, através de Pix e através do depósito e transferência da conta, como estão aí apresentados ali, né? O Pix nosso é o CNPJ da comunidade e a conta corrente também está na tela aí. Fazemos isso incentivados pela passagem bíblica de 2 Coríntios, de 9 e 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Mais um recado, com o intuito também de começarmos também recuperar um pouquinho o caixa perdido, né? No dia 21 de novembro, por ocasião do nosso culto, queremos fazer um dia de venda e retirada de pizzas, com o interesse de angariar fundos para a nossa comunidade. Para isso, contamos com a participação dos nossos membros e amigos, os quais motivos e fazem as suas encomendas. As pizzas são semi-prontas, nos sabores de calabresa, portuguesa, marguerita e frango com bacon. As mesmas têm caráter solidário e quem adquirir sua pizza está ajudando a nossa comunidade. O valor é de R$50, acho que está ali escrito, de R$50. E a retirada vai ser no dia 20 de novembro, entre as 9 e 11h30. Eu fico aqui até meio-dia, se precisar. Por que eu falo até meio-dia? Porque temos duas opções. Vem até o culto, assiste o culto e sai daqui com a pizza. Então ela é semi-pronta, para fazer depois à noite.
Mas eu quero, não estou ainda confiante de ir para a igreja, ainda tenho o meu receio e tal. Nós vamos fazer num sistema drive-thru. Então, passou aqui na frente, eu só vim aqui buscar a pizza. A gente vai entregar a pizza e aí você pode levar para sua casa. Mas eu quero assistir o culto em casa e depois ir lá buscar a pizza. Por isso que eu estou falando que eu acho que meio-dia seria o horário mais adequado. Então, se a gente conseguir... como nós ficamos aqui até meio-dia, então dá tempo de você assistir o seu culto em casa, vir até aqui, passa, pega a pizza e leva para sua casa. Mas como que eu pago? Da mesma forma, você pode fazer um Pix para a comunidade. Vem aqui, paga na hora. Vamos aceitar cartão? Vamos aceitar cartão, né? Que todo mundo sabe que nós temos uma maquininha de cartão para quem quiser fazer o pagamento lá na hora, pegar a pizza, pagar e levar também. Então, mais uma oportunidade para que possamos estar contribuindo aí na manutenção da comunidade. Sim. Bem lembrado. Então, para quem está em casa e que não ouviu, nós temos uma lista aqui, para poder, quem está aqui presencialmente já pode fazer a encomenda, né, para a gente poder se programar, porque a gente não pode também chegar no dia e sobrar pizza aqui, porque daí também o trabalho vai em vão, né? Então, só vamos, no dia não vai ter encomenda, a encomenda de pizza até o dia da entrega, que era dia 21. Então eu tenho uma listinha aqui, quem quiser fazer sua encomenda, no final pode me procurar aí que eu vou estar anotando os seus pedidos. Legal? Vou dar uma outra novidade que ninguém mencionou ali, mas eu vou por conta própria. Vai junto com a pizza, vai um brinde, tá? Uma surpresa. Então, mais um motivo aí, ó. Vamos comer uma pizza e ainda ganhar uma surpresa ainda. E só para bem complementar também, né? Os Castelo Forte já chegaram. Já estão disponíveis ali para quem encomendou. Vocês vão ver ali na frente, ali, quem encomendou tem o nome gravado em cada Castelo Forte, mas pelo que eu vi ali ainda tem mais uns 5 ou 6 Castelo Forte sem dono ainda. Então esses ainda podem ser vendidos. São os últimos exemplares. Quantos, Ju? Tá, então a Ju falou que tem 8 a 10. Então, se vocês quiserem ainda encomendar, dá tempo ainda. São os últimos exemplares. Depois só através diretamente com a gráfica. Ok? Muito obrigado. Vamos agora cantar o hino 272 do nosso inário. Hoje a liturgia da ceia ela vai ser projetada. Da forma como nós iniciamos, também é uma liturgia participativa. Liturgo é a parte que eu faço, e aí é onde está toda a comunidade, ela segue respondendo. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Terra te encantaste, trouxeste paz e amor. Teu povo resgataste de
morte, angústia e dor. Tu dizes, toma, tudo é teu, a dádiva divina, o corpo e o sangue meu. Na noite em que foi traído ele, o nosso Senhor Jesus Cristo tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que ele retorne com seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o mal, tem piedade. Ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o mal, tem piedade. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Com Cristo, em Cristo, seja-te, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim diz a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ali entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O pão da vida, o cálice da comunhão é dado para cada um de nós. Recebam o sacrifício do nosso Deus. Se alimentam por esta fé. Vocês vão receber agora, aí nos bancos, a Santa Ceia. Aguardem até o momento em que nós vamos tomar a Santa Ceia de forma comunitária.
Isto é o corpo e sangue de Cristo. Tomai, comei e bebei. Oremos. Todo-Poderoso Deus, agradecemos-te porque nos restauraste através da comunhão do corpo e sangue de teu Filho. Concede em tua bondade que essa ceia nos fortaleça na fé em ti e no amor ao próximo. Isto te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos receber a bênção de Deus e também nos despedir dessa celebração. Eu convido a nós nos colocarmos de pé. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante a face e nos conceda a sua paz. Abençoe-nos, ó Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abençoados pela presença de Deus, que nos convidou a participar desta celebração, que possamos também sair abençoados, na certeza de que o testemunho dos nossos antepassados é o mesmo testemunho que nos alegra, nesta liberdade que Deus nos concede, deste encontro gracioso com Ele. Um abençoado dia da Reforma. Sou grato a todos vocês que aqui estão presentes aqui na celebração, mas também aqueles que nos acompanham, aqueles que estão visitando nós, sintam-se acolhidos e abraçados pela comunidade. Desejo a todos vocês um bom dia, uma abençoada semana e um abençoado dia da Reforma. Fiquem com Deus. O nosso canto final, vocês podem tomar os seus lugares, é o canto de número 299, Bênção Irlandesa. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sobre o teu favor. E até te reencontrar, e a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, e a mão sempre eterna de Deus seja contigo. A luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos. Até te reencontrar, e a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar,